Olá pessoal, vamos realizar uma entrevista com a equipe de competição subaquática All Blue, criada recentemente pela Universidade de Brasília e coordenada pelo professor Adriano Possebon. Olá pessoal, estamos aqui hoje na ULEG da FT para entrevistar uma das equipes de competição, a equipe All Blue, que é uma equipe de competição subaquática. Bora nessa! Agora vamos conhecer o espaço das equipes de competição. Temos em torno de umas 10 equipes de competição aqui e aqui que se encontra a sala da All Blue. Vamos nessa! Eu sou o Alamo Conrado, eu tenho 23 anos, eu entrei na universidade em 2020/2, e eu faço engenharia mecatrônica. Eu comecei aeroespacial lá no Gama, mas eu fiz um semestre só e aí eu mudei para cá, para mecatrônica. Certo. O que te motivou a entrar no projeto All Blue? Uma Campus Party que eu participei em 2019, eu conheci a equipe do Rio de Janeiro, né, o FRJ Nautilus. E até então, assim, eles eram a única equipe que eu sabia que mexia com isso, de robótica subaquática, submarinos, no Brasil, né? Mas isso eu estava no meu ensino médio ainda. E aí eu entrei na universidade já com o intuito de que em algum momento eu fundaria a equipe de competição, né? Uma segunda aqui no Brasil para competir também. E aí quando eu entrei na universidade, eu já entrei em algumas equipes de competição, de drones e foguetes, para justamente pegar a experiência e entender como que é a coisa, para eu conseguir fundar uma equipe né, no momento adequado. Então, assim, era uma vontade que eu já tinha antes mesmo de entrar na universidade, e aí eu fui construindo aos pouquinhos o conhecimento para conseguir fundar a equipe, né? Então, eu com algumas outras pessoas, a gente fundou a equipe no começo desse ano. Então tem bem pouquinho tempo de existência, né? Uns 6, 7 meses. Então, tipo, em específico assim, qual seria seu papel na competição? Tá, então, eu sou o capitão da equipe. Nessa parte de capitania, né, em todas as equipes de competição, a gente trabalha assim com bastante coisa técnica, mas eu acho que o maior diferencial é o gerenciamento, né, de pessoas e gerenciamento de projeto. Então eu diria que o meu trabalho principal assim seria gerenciamento de pessoas, gerenciamento de projeto. Eu faço parte da parte de mecânica e hidrodinâmica, então eu fiz bastante dos CADs, né, os desenhos do robô e a manufatura em si das peças. Como você gerencia suas responsabilidades acadêmicas com o projeto? Porque, tipo, querendo ou não, mecatrônica tem uma grade muito ampla e meio complexa. Como você consegue gerenciar esse seu tempo? Assim, sinceramente, você tem que abrir mão de alguma coisa sempre. Sempre você tem que... quando você está montando o seu semestre, você tem que colocar suas prioridades, né? Então, assim, essa é uma competição muito difícil. Eu acho que do escopo dessas competições de robótica é uma das mais difíceis, porque tudo embaixo d'água é muito complicado. Então, assim, é um desafio gigantesco para a gente da graduação. E aí, assim, se você no começo do semestre não se preparar já e reservar um tempo, um semestre um pouco mais leve, né? Pegar um pouco menos de matérias, não se sobrecarregar tanto, ajuda. Então, assim, eu diria que é isso. Que habilidades você desenvolveu ao entrar para o projeto, no caso, fundar? Então, acho que principalmente gerir pessoas, porque, como eu falei, eu participei de outras equipes de competição, mas eu não estava nesse cargo de líder, né? E é muito diferente você ser liderado e você liderar. E acho que todo o escopo dessa parte subaquática, assim, como é um ramo muito específico da robótica, você acaba vendo muito de fluidodinâmica, né? Que são coisas assim que no nosso curso da mecatrônica mesmo, a gente não se aprofunda tanto, né? Tem a disciplina de transporte de calor e massa, mas tem algumas aplicações práticas disso que é muito legal. Eu mesmo fui monitor de TCM e foi uma parte que, assim, também ajudou a encher os olhos, né, para essa parte de robótica subaquática. Colocando as perguntas mais sobre o projeto All Blue mesmo, você poderia contar um pouco da história e por que o nome All Blue? Tá, All Blue, assim, sendo muito sincero, é do One Piece. Tem uma lenda lá que diz que tem um ponto no mundo onde todos os oceanos se encontram e aí todos os animais marinhos vivem nesse lugar, né? Todos os animais dos 4 cantos do mundo.
que é uma brincadeira ali, uma alegoria para a união e tal, essas paradas. E aí é por causa disso, por causa do One Piece. Quando a gente fundou a equipe, eram uns 6 membros, eu acho, e a gente apresentou o projeto para a diretoria, né? Apresentou para o Edson e apresentamos o nosso primeiro projeto. Foi uma loucura porque, assim, todo mundo falou, ó, competir esse ano é loucura. É bom vocês criarem agora, esse ano, para competir no ano que vem, né? Mas aí a gente, cara, tava muito pilhado. E quando a gente apresentou o projeto, a FT se comprometeu a pagar o nosso primeiro projeto, né? Através da Finatec. E aí a gente começou a trabalhar. As coisas chegaram faz pouco tempo, assim, se for pegar no timeline da criação da equipe. Mas aí a gente atualmente tem 26 membros. Então cresceu bastante, bem rápido a equipe. E aí a gente tem as áreas de mecânica e hidrodinâmica, a parte de software e a naviônica, né? A naviônica é a eletrônica embarcada em projetos marítimos, né? Coisas que vão na água. E aí a gente tem além das áreas técnicas, tem a parte de business, né? Que cuida da social media, criação de conteúdo. Mas é isso, atualmente a gente tem essas áreas de trabalho com aproximadamente 26 membros. A nossa competição é daqui a uns 15 dias. Então a gente está assim numa loucura insana para terminar o projeto. Toda equipe de competição assim enfrenta alguns desafios. Vocês, por ser a primeira competição que vocês estão participando, quais desafios assim vocês estão enfrentando atualmente na montagem do robô e como estão lidando com esses desafios? Então, acho que assim, na história da equipe, né, na curta história da equipe, uma coisa que atrapalhou bastante foi a greve. Então, assim, a gente estava com a ordem de compra dos componentes, né, pela Finatec, só que aí como entrou tudo de greve, a gente teve que esperar muito mais tempo do que o convencional, né, para chegar às nossas coisas. Então, isso acabou atrasando bastante o projeto. Como eu te falei, todo mundo caiu de paraquedas, assim. Então, a gente não sabia nada de robótica subaquática, porque é um escopo muito específico. E aí acontecem algumas coisas que, tipo, a gente vai ter uma sacada depois de bater cabeça 3 semanas com o negócio. Por exemplo, quando a gente está pensando em design estrutural, né, a gente quer que o negócio seja o mais leve possível e que resista ali bem aos esforços, né, que você está projetando. Só que aí, quando a gente botou o bicho na água, ele não afundava por nada. O bicho era uma boia. E a gente achava que a gente ia ter que colocar flutuador, né, macarrão de piscina. Acabou que não precisou, porque ele não afundava de jeito nenhum. E aí a gente pensou, putz, beleza, a gente estava pensando em fazer os suportes leves e resistentes, mas talvez a gente precisava dele mais pesado mesmo, para conseguir vencer a flutuabilidade ali, né, o input da água. Então, assim, são sacadas que a gente às vezes não tem tão cedo por não estar tão próximo com essa parte subaquática. Focando as perguntas mais sobre o robô, uma dúvida que quando a gente falou bem assim, vamos entrevistar o Bloom, que foi recomendação do professor Adriano Poseidon. Uma dúvida que gerou, por que o nome Yara? Yara, cara, Yara é uma lenda de uma sereia, né, que encanta lá com o canto. A gente quis trazer uma coisa assim que fosse bem brasileira mesmo, uma coisa do folclore brasileiro. E dentre muitos outros nomes que tinha Peixonauta, que houve uma rixa na Blue entre Peixonauta e Yara. E acabou que Yara venceu, e assim, por ser bem brasileiro mesmo, sabe? Você poderia explicar um pouco como ela funciona, a sua funcionalidade e tudo mais? Tá, então, aqui a gente tem o cilindro principal, né, que tem toda a eletrônica. Então, o nosso mini computador que faz o processamento de imagem, que tem a parte da inteligência artificial, fica aqui. A gente tem uma controladora de voo também, a mesma que utilizam em drones, né? Porque na verdade isso aqui é um drone subaquático. Então ele funciona de maneira bem similar. A gente tem uma placa de controle de energia para conseguir energizar tudo. A gente tem controladores de velocidade para os propulsores, né? Então esses aqui são os nossos propulsores, a gente tem 8 propulsores subaquáticos. A gente tem esse suporte de cilindro das baterias, então a gente não deixa as baterias junto com os outros componentes eletrônicos, porque a gente não precisa, depois que tiver tudo pronto, a gente não precisa ficar abrindo isso aqui.
E aí, para a gente abrir isso o tempo todo para trocar bateria, que dura mais ou menos meia hora a autonomia do nosso AUV, ficaria complicado. Então a gente coloca tudo separado num outro cilindro, até porque a gente tem que fazer testes de estanqueidade. Então a gente pega uma pistola, gera um vácuo aqui, né, e vê se esse vácuo se mantém. Se não, é porque está vazando. E aí é muito mais fácil fazer isso só nesse aqui do que fazer nesse grandão toda vez, que não precisa ser aberto. Aí aqui a gente utilizou junções de impressão 3D, né? A gente utilizou perfis de alumínio, então a nossa ideia era fazer ele bem modular mesmo, que fosse fácil de desmontar. E a gente consegue montar ele em aproximadamente meia hora, assim, só a parte estrutural, né? E acho que uma hora para tudo mesmo. Justamente por essa necessidade de levar para os Estados Unidos, né? Então é bem longe, então a ideia é que ele seja bem desmontável mesmo para conseguir levar. Eu sou o Rian dos Santos Rocha. Eu entrei em 2021/1, primeiro semestre de 2021, logo, assim, na verdade foi durante a pandemia ainda, né? E eu curso Engenharia Mecatrônica. Qual o motivo te levou a escolher esse curso em específico? Essa é uma boa pergunta, porque, assim, na verdade tinha um irmão de um colega que fazia esse curso e foi por aí que eu me inspirei. Mas, assim, até eu de fato entrar, eu acho que eu sabia muito pouco do que realmente se tratava. E eu já acho que foi uma escolha feliz, porque eu acho que me identifiquei bastante com o curso e eu desenvolvo as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu já gostava de robótica, já gostava de coisas que envolvia tecnologia, mas, assim, eu com certeza não sabia, antes de começar o curso, do que se tratava de fato. Não do que se tratava, mas, assim, do quão o conteúdo do próprio curso abordava, né? Bom, qual é o seu papel específico dentro da AllBlue? Eu sou capitão da sub-área de software e hoje em dia eu também exerço boa parte do trabalho que é equivalente ali ao de vice-líder, né? Não é exatamente um cargo oficial, mas do jeito que as coisas se desenrolaram, eu sou tipo vice-líder. O que te motivou a participar desse projeto, né? Assim, tem vários outros projetos de extensão e tudo mais. O que te motivou a participar da AllBlue em si? Então, no começo, no final, na verdade, do ano passado, novembro, dezembro, surgiu a oportunidade, a ideia, né, da gente fundar a equipe. Então, em especial, não era um projeto que já acontecia e eu topei participar, mas foi um projeto que eu topei criar junto, né? Então, eu mais meus amigos, meus colegas, eu não era tão colega assim do Alamo a princípio, o Alamo que é o capitão, né? Acho que vocês entrevistaram ele. Ele deu a ideia e a gente resolveu fundar. Então a gente fundou, eu gostei muito da ideia porque é uma coisa diferente, não tinha nada disso, né? E o fato de ser num ambiente subaquático, né, que é uma coisa diferente, é um desafio diferente, eu gostei muito. E o fato também de fundar uma equipe, ter oportunidade, né? Eu topei na hora. Como que você gerencia as suas responsabilidades acadêmicas enquanto trabalha com a equipe? Essa também é uma boa, porque, assim, até então eu pegava bastante matérias, assim, era do tipo que pegava 7, 8 matérias por semestre, e isso demanda muito tempo. Para isso, esse semestre eu tive que diminuir matéria, né? Então eu peguei bem menos matérias do que eu pegaria, para dar conta de lidar com as questões da equipe e com as questões acadêmicas. Inclusive também, além disso, eu ainda faço projeto de iniciação científica, né? Então, é mais uma coisa e tudo isso junto demanda muito tempo. Então, você tem que abrir mão de uma coisa ou outra, né? Claro que não é para pegar nenhuma matéria e só focar na projeto de extensão, mas tem que pegar um pouco menos. Então, você podia nos explicar um pouquinho sobre a competição em si, tipo, como que ela funciona e tudo mais? Posso. A competição, ela é basicamente dividida em 3 etapas, né? Tem o Qualify, que é a parte que você tem que se qualificar, né? Para ir para a segunda parte, que são as semifinais, e por fim as finais. A parte do Qualify, ela é um pouco diferente das duas últimas, então ela é uma prova mais simples. A prova você tem que basicamente, quase que uma prova de que você tem um robô autônomo que é funcional. Então ele começa tendo que passar por um portão, seguir uma trajetória que é basicamente em linha reta, dar a volta em um poste e voltar pelo mesmo portão. Feito isso, já tem a parte do Qualify feita. Geralmente isso é feito por vídeo, mas você também pode fazer lá no dia da competição, os primeiros 2 dias. Nas semifinais, aí você já participa do percurso que o foco principal da competição, né? Que são divididos em 6 etapas.
A primeira etapa é basicamente você pede um cara e coroa, e dependendo do resultado você tem que posicionar o seu robô de algum jeito, ou é contra o portão, ou é paralelo ao portão. E dado isso, ele tem que encontrar o portão, se alinhar e ir. A segunda etapa já é a parte do portão. Então, ele tem que identificar o portão, chegar na frente do portão, e o portão tem 2 lados. Você escolhe os 2 lados de acordo com o jeito que você vai querer prosseguir a prova, né? Qualquer um dos 2 lados é válido, mas isso vai afetar como você vai fazer as etapas seguintes. Antes de você passar o portão, você ainda faz umas manobras, então você ganha pontos extras se você ficar rodando na frente do portão, enfim, esse tipo de coisa. Depois do portão, você vai para a etapa onde você tem que dar a volta, né, numa boia. Basicamente, você faz com que o seu robô fique observando a boia e dê a volta. E a direção que você dá a volta depende também do lado que você escolheu para passar o portão. Então, as 2 coisas estão conectadas. Em seguida, tem a parte que é para você largar um marcador. Então, tem uma caixa, tipo, é como se fosse uma lixeira assim, mas ele tem que identificar. E também, baseado na escolha que você fez no portão, você joga 2 marcadores dentro dessa caixa. Se você acertar, você ganha a pontuação máxima. Por fim, as 2 provas mais difíceis é a que você tem um alvo e a gente tem um lançador de torpedo. Então, são 2 torpedos e a gente tem que acertar, dos 4 alvos que tem, 2 alvos, onde eles têm diferentes pontuações baseado no tamanho dos alvos. E por último, que é com certeza a etapa mais difícil, é que ele tem que ser capaz de pegar objetos que estão numa mesa submersa, né, e organizar ele em cesta. Usando aí vai ser tanto técnicas de visão computacional e também processamento de sinais, porque tem a questão de um pinger, de um hidrofone que fica debaixo d'água, que auxilia o AUV a se localizar. Então tem tudo isso. E sim, o que a equipe está aprendendo de mais valioso a competir com outras equipes, assim, tipo, claro que vocês ainda não entraram no ambiente, mas, sim. Assim, o que eu espero é, assim, principalmente ver como as outras equipes resolvem problemas que a gente já teve. Porque, principalmente durante a montagem, até em como a gente organiza a estrutura, eu digo do código, mas assim, de toda a lógica por trás do funcionamento, a gente tem que resolver esses problemas e esses problemas nem sempre são muito claros, né? Eu espero que, ao ver outras equipes fazendo e resolvendo esses problemas, a gente consiga construir, tipo, um entendimento, tipo, é assim que eles fazem, esse é o melhor jeito. E como são várias equipes, eu imagino que dê para aprender bastante em relação a esse tipo de coisa. Então acho que é isso. Oi, eu sou a Maria Luísa, eu sou da Engenharia Mecatrônica, 5º semestre, e eu entrei na Blue esse ano, estou muito ansiosa, é a minha primeira competição, espero que dê tudo certo e estou muito ansiosa. Meu nome é Yuri, eu sou da Engenharia Mecânica, é minha primeira competição também, eu entrei no início desse ano na Blue, estou aprendendo muitas coisas. A minha expectativa é aprender muito lá com as outras equipes, entender como funcionam outros robôs, especialmente na minha área da mecânica, entender sobre diferentes máquinas, sobre diferentes mecanismos, e eu estou bastante ansioso também e espero que possa tudo ocorrer da melhor forma possível. Então, nós escolhemos a equipe de competição All Blue, pois na entrevista com o professor Adriano Possebon, ele nos comunicou que era coordenador dessa equipe e nós achamos muito interessante a missão que eles têm dentro da UNB. Depois das entrevistas foram muito proveitosas, em que eles nos explicaram bem como funcionam os mecanismos e como a dinâmica na All Blue mesmo. Estou aqui dia 5 de agosto, no dia que eles estão indo para Los Angeles competir. Eles vão voltar dia 11 de agosto e traremos mais novidades depois.